A seleção croata até começou mal seu caminho rumo ao Catar. Ainda assim conseguiu a vaga direta para a Copa na última rodada das eliminatórias europeias. Por isso que nesse vídeo aqui eu vou te contar como que foram todos os jogos da Croácia nas eliminatórias para a Copa de 2022. E como já adiantei, o começo foi mal. Uma derrota para a Eslovênia fora de casa por 1-0 com gol de Lovric. Como essa partida aconteceu em março de 2021, os estádios na Europa ainda estavam sem público. E nesse grupo H das eliminatórias europeias, além da Croácia e da Eslovênia, também tinham as seleções da Eslováquia, de Malta, de Chipre e também a Rússia, que disputou essa vaga direta com a Croácia até a última rodada. Ainda em março, a seleção da Croácia se redimiu e derrotou o Chipre na cidade croata de Rijeka por 1-0 com gol de Mario Pasalic. Os 3 pontos foram comemorados, mas seria bom para os croatas conseguirem vitórias com placares maiores. Afinal de contas, nas eliminatórias europeias, apenas a primeira seleção de cada grupo consegue a vaga direta para a Copa. E eu sempre lembro desse regulamento aqui para você entender melhor como que foi o caminho de cada seleção, a história de cada seleção nessas eliminatórias. Àquela altura a Rússia estava liderando o grupo porque conseguiu uma vitória em cima da Eslovênia por 2-1, que tinha derrotado a própria Croácia. Só que na rodada seguinte a Rússia tropeçou diante da Eslováquia 2-1 e a Croácia venceu a seleção de Malta pelo placar de 3-0. E assim conseguiu equilibrar o grupo e foi a Moscou jogar a primeira partida decisiva nas eliminatórias. E para quem assistiu todos os jogos da Croácia na Copa do Mundo 2018 sabe que foi lá em Moscou que a seleção croata fez a partida mais importante de sua história, a final daquela Copa do Mundo contra a França. E voltar à Rússia parece ter feito bem a eles. Lá seguraram 0-0 e dali em diante não perderam mais nenhum jogo. E apesar do bom resultado lá em Moscou, os russos continuavam na cola dos croatas. E assim, as duas seleções precisavam vencer todos os jogos daqui em diante. E ao mesmo tempo tentar abrir uma boa vantagem no saldo de gols. Na quinta rodada, uma das vitórias mais comemoradas pelos croatas. Com um golaço de Brozovic aos 40 do segundo tempo, eles derrotaram a Eslováquia fora de casa por 1-0. A Rússia continuava vencendo seus jogos, e os croatas também, ninguém podia errar. E na sexta rodada, uma vitória convincente para cima da Eslovênia, que tinha derrotado a Croácia lá na primeira rodada. Livaja fez o primeiro gol ainda no primeiro tempo, daí o Mario Pasalic fez o segundo, com uma jogadaça do Perisic, e por fim o Vlasic fechou em 3-0. Assim a Croácia recuperou a liderança do grupo H por causa do saldo de gols, então tá aí a importância desse critério. Na sétima rodada, uma vitória fora de casa em cima do Chipre por 3-0, mas a Rússia continuava na cola. Mas na oitava rodada, os croatas perderam esse posto, porque tropeçaram em casa diante da Eslováquia. Os croatas estiveram por 2 vezes atrás no placar, mas correram atrás do empate com gols de Kramaric e Luka Modric, o craque croata. A Rússia venceu a Eslovênia fora de casa por 2-1 e assim se isolou na liderança. Na nona rodada, ou a penúltima, só a vitória interessava as duas seleções. Um tropeço croata que poderia dar a vaga direta para a Copa do Mundo antecipada para a Rússia e assim mandar a seleção croata direto para a repescagem europeia. Mas nenhuma nem outra tropeçaram, pelo contrário, as duas golearam. A Croácia foi a valeta enfrentar a seleção de Malta e aplicou a maior goleada do grupo, 7-1. Destaque para o Lovro Maia, que fez 2 gols. E se você ainda não conhece esse cara, provavelmente vai ouvir falar muito, pois já tem alguns grandes clubes da Europa de olho nesse meio-campista habilidoso. Maia que provavelmente vai estar presente na Copa do Mundo no Catar. Mas infelizmente para a seleção croata, a Rússia também goleou na penúltima rodada. E assim levou a vantagem para a última rodada, que seria um confronto direto contra a Croácia na Croácia. Mas antes de te contar como que foi esse jogo mega decisivo, eu vou te pedir, se você estiver gostando desse vídeo até agora, deixa aquele like maneiro aí. E também, se você não é inscrito ainda, se inscreva aí no nosso canal e ative esse sino das notificações e fica ligado toda vez que eu postar um vídeo aqui. E finalmente chegamos à 10ª e última rodada do grupo H das eliminatórias europeias. E a vaga direta seria decidida justamente em confronto direto entre Croácia e Rússia, na cidade croata de Split. A Rússia estava na liderança com 22 pontos e com a vaga na mão, enquanto que a Croácia estava no segundo no grupo com 20 pontos, só a vitória interessava. Essas duas seleções se enfrentaram na fase quartas de final lá na Copa do Mundo 2018. Lá os croatas venceram nos pênaltis, depois de um empate no tempo normal e na prorrogação. Mas dessa vez não tinha pênaltis. Um empate aqui daria vaga direta para a Rússia e mandaria a Croácia direto para a repescagem europeia. E essa partida super tensa foi decidida já na reta final e com um gol contra do russo Kudryashov. E com esse gol contra bizarro, a seleção comandada pelo técnico Zlatko Dalic e do maestro Luka Modric conseguiu a vaga direta para a Copa no Catar. O segundo sorteio dos grupos da Copa do Mundo
2022, eles estarão no grupo F, acompanhados da Bélgica, do Marrocos e também do Canadá. Essas foram as informações da seleção croata nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. E antes de encerrar esse vídeo, eu vou te fazer um convite para você que não conhece ainda o canal, faz um tour aí. Em especial, conheça a playlist Eliminatórias Qatar 2022, onde eu conto a história de cada seleção nas eliminatórias rumo ao Qatar. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.